Glória a Deus. Nós vamos continuar, irmãos, meditando sobre a palavra de Deus, o estudo do Apocalipse. E nós paramos no versículo 6, do capítulo 1, e vamos para o versículo 7, em que está escrito assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Preste atenção nesta palavra que é muito importante. Eu não vou entrar agora no capítulo 1 a 21, 23 de Lucas, e também no capítulo 24, porque eu tenho que fazer um estudo específico sobre aquilo ali, separando os dois períodos sobre a terra e sobre Israel. Como é que eu vou explicar para você? Todos sabem, a história diz, a Bíblia também diz, o historiador José também fala, estava profetizado sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Só os judeus da época não entenderam a mensagem de Jesus, quando ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. E aí o historiador Lucas, que não era judeu, mas, ou melhor, era judeu, mas não era chamado apóstolo, ele faz um tratado para escrever para Teófilo, que também era judeu, mas estava na Grécia, era grego, e Lucas escreve para os gregos. Então ele escreve minuciosamente o que aconteceu em Jerusalém e as profecias que Jesus deixa para a igreja. Então tem duas partes muito importantes. A primeira parte para os judeus da época e também para os judeus da última hora, que somos hoje, que quando começa a grande tribulação, para os cristãos da época e para os cristãos messiânicos, que são judeus que também já aceitaram Jesus. Quando ele escreve Lucas 21, 22, 23, mais especificamente, e Mateus 24, os copistas, eles só estão narrando porque foi narrado o evangelho sinótico. Eles não têm tempo para fazer uma exegese e de separar os versículos, o que falam para hoje e o que falam para aqui 2 ou 3 ou 4 mil anos. Nós estamos no 2000 anos. Ainda que tem dentro da palavra de Deus. Depois, um dia eu vou fazer um paralelo, porque o estudo vai longe. Se você tem pressa, você vá fazer a tua atividade. Mas se você tem paciência, a palavra de Deus é a tua vida, é a minha vida. Aquele que medita na palavra do Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiros d'água. A árvore, ela é milenar. Por exemplo, a oliveira, ela é milenar. Então não tenha pressa, vai crescendo, se robustecendo. Diz que Jesus crescia no físico, no conhecimento e na graça. Crescia e se robustecia. Então você tenha paciência, vai trabalhando comigo junto, porque eu sei que sou uma dádiva de Deus, um canal de bênção na sua vida, meu irmão. Então tenha pressa. Reserva um tempo para Deus. Acabei de pregar, agora deixa a mensagem gravada aqui no YouTube. Não é você que está separando um tempo para Deus, é Deus
está te dando um tempo, uma oportunidade. Então aproveita essa oportunidade que tem esse velho reinando na tua frente. Chato. Eu estou falando em mim. Como às vezes eu fujo um pouco do raciocínio para abrir a tua cachilota, exortar com todo amor e carinho, a mesma coisa acontece na grande tribulação. E muitos têm uma teimosia, não sei porquê, uma interpretação da palavra de Deus, e diz, não, esses pastorzinhos, eles têm a cara de dizer isso. Dá vontade de pegar, se encontrasse assim meio fácil, porque eles só apresentam no YouTube, nem dão o endereço deles. E dá uma surra de Bíblia. Não é pegar a Bíblia e dar na cabeça, não. Diz, abra a Bíblia aqui, meu irmão, e nós vamos estudar se você é um filho de Deus e se é um servo do Senhor que quer ensinar a verdade. Muitos dizem, não, é a primeira e a segunda vinda. Não existe a terceira. Aonde está escrito a terceira vinda na Bíblia? Eles fazem essa proposta bem marota ainda. Mas eu vou dizer para ti, se você tiver paciência, a primeira vinda de Jesus, ela quando veio lá do seio de Maria Virgem. Ficou 30 anos, daí mais 3 anos do seu ministério, 3 anos e meio, ele partiu. E aí ele disse que iria voltar, e iria mandar o Consolador, o Espírito Santo, para abrir os meus olhos de Deus, porque se você não receber o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, você cavaca e nunca acha o fundo do poço, não vai encontrar a fonte d'água da vida. E aí eu começo, vamos ler, vamos devagar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o historiador Lucas começa minuciosamente. Eu gostaria, pode ser que um dia Deus me conceda o privilégio de estar lá no céu, no arrebatamento, e dizer, Lucas, obrigado, Lucas, tu fosse um canal de bênção na minha vida. Deus deixou você, Deus te deu um tempo e tu deixou o teu quarto lá de medicina, você é um acadêmico, um médico. Naquela época, quem era médico, meu irmão, estava lá em cima do topo. Agora eu vou botar até uma. Eu gosto de brincar. Olha para o tempo. Ser médico naquela época. Hoje o médico já é um ponto de honra. Temos na família um cardiologista e outra vai ser se especializando para ser uma obstetra. Ser um médico, nossa, nesse dia me deu um chilique aí, eu disse, pelo amor de Deus, Juninho, corre aqui que eu tô apavorado. Eu disse, não, seu José, é só uma crisezinha. Ele todo calmo disse, nojento, se tu soubesse que eu estou passando. Disse, não, seu José, é uma crisezinha, vai passar. Mas eu estou morrendo, rapaz. Vai passar, seu José. Ele disse, ele não me entende. Acabando, eu não estava entendendo ele, porque o conhecimento dele falava mais alto do que a minha aflição. Médico. Naquele tempo, os médicos, irmãos, lá no topo, ao lado dos grandes, dos Herodes, o Herodes dizia, vem para cá, não sai daqui, todo mundo tem medo de morrer, tem aquele que aperta. Eu não sei se eu vou subir ou para onde eu vou, se eu vou lá para o seio de Abraão, vou lá para o Hades, para um lugar de tormento. Então, cuida da minha saúde. Vocês sabem que lá na China, no regime comunista, a posição de médico é a posição mais amarga da vida. E que o sanguessuga lá, o Mussum, não gravo o nome daquele feio lá, mais feio que eu,
Ele prepara os médicos nas melhores faculdades de medicina que existem no mundo. Se tiver alguma coisa, eles têm dinheiro de sobra e traz para cá a melhor tecnologia. E daí ele coloca esses médicos à sua disposição. Se ele dá um pum meio fedido, ele chama o médico. E o médico é responsável pela saúde dele. E se ele morrer por qualquer coisa, toda a nação em cima dele vai estar culpando o médico. E ele vive numa pressa, Deus o livre. Daí ele não diz, não, eu não vou ocupar a cadeira sozinho, eu vou repartir. Aí veio, não, digníssimo, excelente, eu sou especialista do coração, mas tem outro que é dos olhos, tem outro que é da orelha, tem outro que é do nariz, tem outro que é do ouvido, tem outro que é... Deu para entender? Aí tem uma gama de médicos. E se quando o ditador lá ficar um pouquinho doente, mas ele vai morrer da mesma maneira. Entendeu? Então, Lucas, ele estava lá em cima do topo, mas ele deixa tudo. E vai seguir as pisadas do mestre. E vai procurar a escrever a respeito do mestre. E ele é detalhista, ele é mais detalhista do que todos os evangelhos, os apóstolos. E eu, quando leio o livro de Lucas, eu cada vez fico mais admirado. É o livro de Lucas, todos os 4 evangelhos, mas afinal eu tenho respeito por Lucas. Por não andar com Jesus no dia a dia, mas ele foi procurar conhecer quem era Jesus. E narrou fatos que nenhum dos 3 narra esses fatos. Esse aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, é um exemplo, só um exemplo. Olha lá. Vamos ler o versículo 8 para você entender, senão você não vai entender patavinha nenhuma. Ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, o recebeu. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado com crase, ou para as alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Jesus foi assunto ao céu, foi subindo. E eles ficaram olhando Jesus. Preste bem atenção. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de brancos, 2 anjos, em carne viva, audível, não era visão, não era nada. Podia pegar na bochecha, diz: tu és anjinho mesmo, bonitinho, feinho como eu. Sim, podia pegar sim. Deus é Deus, assim como fez essa carne aqui, daqui a pouco está podre, está catinguenta, está fedido, tem que carregar para lá. O anjo pode incorporar no ser e você pode passar pelo anjo na estrada. Diz: oi, tudo bem, paz do Senhor, irmão. Às vezes você encontra um crente, um crente te olha e te ignora, principalmente quando ele está com terninha assim no meio dos outros doutores, que é um acadêmico. Paz, irmão, para não ser mal educado, mas fingindo que nem te conhece. Você sabia que a Bíblia diz que a hospedagem é de Deus e que muitos, sem perceber, hospedaram anjos? Nós não queremos hospedar um menino que está lá na igreja, um irmãozinho. Lá em Cascavel veio um pastor, não sei de onde, ele faz esse papel. Se fez de mendigo e foi para a igreja fedido de catinguento. Claro que eu não estava fedido de catinguento, porque nem todo menino fede de catinguento, mas afinal,
Ele se fez de menino, barba comprida, botou uma barba postiça e tal, e sentava assim, e os irmãos iam, e ele começou a falar, e coisa assim, meio que importunar, sabe? E os irmãos foram se afastando, e a minha irmã assim atrás dele, entende? O pastor termina a reunião mais cedo e diz: alguém quer levar esse irmãozinho ali para casa? Quem? Levanta a mão, irmão. Ele levantou um silêncio na igreja. E a minha irmã pensou: eu sou viúva, não fica bem. Minha irmã me contou isso aí. E houve aquele silêncio. Não tem problema, pastor, eu vou dormir debaixo da sacada do viaduto lá. Se chove, não tem problema. Não tem cobertor, não tem nem água para tomar, nem um banheiro para fazer xixi. Silêncio na igreja. Ô pastor, diz o mendigo, eu podia cantar um hino, mas não é de Tonico e Tinoco, não. É um hino. Eu me lembro de um hino que a mãe ensinou uma vez, eu vi na igreja. Olha, mas é só um hino, hein? Tá bom, pastor, depois eu vou embora, vou deixar vocês em paz. E quando ele abriu a boca para cantar, foi ungido por Deus. E daí ele deu testemunho e pregou a palavra. Tinha crente e até obreiros em cima do púlpito e pastores que não sabiam enfiar a cara. A minha irmã não dormiu a noite inteira. Ai, que vergonha. Ai, meu irmão, que vergonha. Eu quase morri de vergonha de Deus. Ficou impactado aquele culto por mais de uma semana, porque não hospedaram o anjo. Então o anjo de Deus pode estar conosco. Eu creio nisso quando eu vejo um irmão. Eu conheço ele, claro, mas quando eu vejo alguém assim, que é diferente, eu digo: oh, Jesus, de repente é um anjo, como aqueles que mandasse para Sodoma e Gomorra. Eu estudei angiologia, que é a doutrina dos anjos. Fica quieto se você não sabe nada, ouve somente e atenta para a palavra de Deus. Os anjos existem, não só aqueles anjinhos para guardar as criancinhas, não. É aquele anjo que chegou lá em Atos dos Apóstolos, aquele que Lucas escreve para Teófilo, deixa escrito para nós, quando foi lá acordar Pedro. O anjo abriu as portas da prisão. Não, o anjo passou sem abrir. Mas como Pedro era de carne como eu e você, aí as correntes das portas começaram a trelec. Não sei como é, se era com chave assim, né? Abriram-se as portas do presídio, se abriu. E o anjo falando com Pedro, e Pedro falando com o anjo. E quando saiu lá fora, o anjo disse: eu vou para minha casa. Onde é a tua casa? Lá em cima. E eu? Vai lá na casa da irmã Maria, eles estão orando por ti. Naquela rua assim, você sabe onde é da irmã? Ah, sim, me lembro. Eu estava dormindo, me acordei meio tonto. E lá foi Pedro, de madrugada. Os irmãos estavam orando por Pedro, e o Pedro já estava livre, o anjo foi lá libertar Pedro. É engraçado quando começa a ensinar a palavra de Deus, daí, Deus, e não posso sair do versículo. Aí Pedro bate na porta. Ô, irmã Maria. A menina que está lá, que não estava orando, né? A Rode, o nome dela. Foi lá, abriu a porta assim. Fechou. Que isso? Pedro está lá na prisão. Como é que Pedro está aqui? Ô, mãe. Pedro está lá fora. Cala a boca, menina. É o anjo do Pedro. Não, mãe, é o Pedro, não é um anjo, não.
Aí eu comecei a acreditar nos anjos. Menina, vai orar, não faça escândalo. Não, mãe, eu vi, mãe. Então, vou lá ver o anjo do Pedro. Quando abre a porta, era o Pedrão ali, com a cara como a minha. Eu, Maria, o anjo do Senhor foi lá e me libertou. E entrou e disse, irmãos, para de orar, pode parar, agradece, só agradece a Deus. Porque daí começou a contar tudo. E agora aqui no caminho de Emaús, os dois anjos aparecem para os discípulos que estão andando, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. E o que eles disseram? Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que estava ainda agora com vocês, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com a nuvem e todo olho verá. Até mesmo os que transpassarem todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui ele não está falando sobre o arrebatamento da igreja para atrair os seus, mas ele está falando da segunda vinda depois da grande tribulação. Aí todo olho o verá. A primeira vez ele vem para buscar os seus escolhidos, a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro. Eu vou falar 7 razões porque eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Calma que eu vou entrar, porque não vai terminar o Apocalipse, só 22 capítulos. É mistério. E Deus está nos revelando esse mistério. Então aqui, o evangelista Lucas, tanto no capítulo 23 de Lucas, os copistas, eles não souberam discernir essas duas partes. Porque a igreja ainda não tinha sido formada, meu irmão. Eles só pensavam na mentalidade do povo de Israel. Os evangelhos foram escritos nesse período em que a igreja era um embrião se formando no ventre do Todo-Poderoso através do Espírito Santo, e a igreja estava se revelando. A igreja se revela como o nascimento virginal através do Espírito Santo, Jesus no ventre de Maria. A igreja se revela através do Espírito Santo no ventre da terra. E ela é manifesta através do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus em Jerusalém. Através do capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, através do Espírito Santo em Samaria. Por causa disso, aqui no versículo anterior, ali no livro do Atos, vocês leram que eu vi no capítulo 7, Atos 1, 7, 8, né? Eu comecei. Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Por que Samaria? Porque os samaritanos eram gentios e eram inimigos do povo de Israel. Por causa da desobediência do povo de Israel, eles ocuparam Samaria e fizeram da Samaria uma capital, uma fortaleza, um forte dos assírios. E até o tempo de Jesus estava Samaria ali, que era
foi dada, foi comprada, foi resgatada, e Samaria se estabeleceu ali, disse: esse lugar aqui não pertence mais a ninguém, é nosso. E Deus deu para eles, como símbolo da justiça de Deus e do chicote que Deus estava usando as nações pagãs para bater no próprio filho. Uma vez eu dei um conselho para o meu filho: se não queres apanhar teu pai, tu vai apanhar dos estranhos, aí vai ser melhor para ti. Aí tu vai levar o opróbrio do pai, tu não leva o opróbrio, tu leva a honra, mas do estranho tu leva o opróbrio, porque o ódio vai entrar no teu coração. E uma surra do pai, o amor vai botar no teu coração, a consideração, o respeito. E eu bati no meu filho só uma vez só na vida, porque ele desobedeceu. E assim Deus fez com Israel através dos assírios, estabelecer o reino de Samaria. E estava ali entre eles: eu tenho ódio de samaritano. O problema é teu, eu usei eles para te bater, mas vocês vão pregar em Samaria, porque eu também tenho um plano com eles. Agora é plano de redenção, não é plano de juízo. Jerusalém, Judéia, Samaria. Judéia porque era o reduto dos judeus. É só judeus. A lei. Nem vou falar sobre a lei agora, outro dia eu falo. Não sobre os 613 mandamentos repartidos entre a lei moral, cerimonial e penal também. Podia falar sobre a lei, mas a lei da liberdade, a liberdade sem lei. E a lei da liberdade, a lei sem liberdade e a liberdade da lei. Sobre os três aspectos. Meio confuso, né? Mas para mim é fácil, outro dia eu vou te explicar. E aí ele explica aqui, quando a igreja não é formada, capítulo 2, capítulo 8 e capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio e veio sobre os gentios. Ali nasce a igreja do Senhor, através do Espírito Santo. A igreja explode. No capítulo 2, presta atenção, no capítulo 2, o derramamento do Espírito, estava ali 600 e poucas gerações, que era o último dia da grande festa, e aí Jesus veio no capítulo 8, 37 de São João: quem tem sede venha a mim e beba. E aí a festa continua, entende o que é? E aí no capítulo 2 passou esse período da grande festa, nos 50 dias, que chama-se a festa do Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo, depois da Páscoa, depois da morte de Jesus, ressurreição. Aí os judeus mais novamente, 50 dias depois, estão ali reunidos, o Espírito Santo desce sobre Jerusalém. Aí ninguém não entendeu mais nada, porque a língua estranha que eles receberam foi uma língua que veio do céu, e muitos não acreditam na evidência de falar língua estranha através do Espírito Santo. Diz que é uma embriaguez psicológica e uma êxtase daqueles que não entendem a palavra, e faz um monte de besterol, e você pensa que é verdade, porque você não tem o Espírito Santo e não crê nas promessas da palavra de Deus, e não sentiu a alegria do Espírito Santo e o gosto da vida eterna. E aí você fica que nem piolho andando pela cabeça dos outros. Mas no capítulo 10 de Atos é para os gentios, para eu e para você, que não somos judeus, não somos grego, não somos samaritanos, não somos daquela época, mas somos gentios, que não tem nada a ver com aquela lá e ela. Mas Cornélio tinha uma coisa boa que eu e você temos. Talvez você ainda não compreendeu a palavra de Deus. Cornélio não pertencia a nenhuma denominação cristã, para dizer assim. Porque hoje, para ser religioso, não. Você é o quê? Eu sou testemunho de Jeová. O que você quer? Eu sou sabatista. Você quer? Eu sou metodista. Você quer? Eu sou assembleano. Eu sou Deus é amor. Eu sou da Cristo vem. Eu sou daquele, eu sou de todo mundo, mas não é de ninguém. É de todo mundo, menos de Jesus Cristo. E Cornélio não era de ninguém, mas era do Senhor. Como muda a situação? Irmão José, tu fala coisa que eu nunca tinha pensado. Amém, glória a Deus. Estou abrindo teu olho, fica esperto.
Já foi 29 minutos, meu Deus. Mais uma passadinha, mais uma paradinha em nome de Jesus. Já volto já.